O ser social, ele existe tanto fora dos indivíduos como internalizado em cada um dos indivíduos. O ser social, ele está encarnado nisso que o Durkheim chama de representações coletivas, que são todas as ideias e sentimentos que nós compartilhamos e que estão encarnados, em primeiro lugar, e sobretudo nos códigos jurídicos, nos romances, na poesia, nos ditos populares, na nossa maneira de vestir. Tudo isso diz respeito a esse ser coletivo, e esse ser coletivo, ele de certa maneira está encarnado em cada consciência particular e está em interação constante com o ser individual, mas ele está acima dos indivíduos, tanto nos indivíduos dessa geração, e parte da sobrevivência desse ser coletivo diz respeito ao fato de que ele é transmitido de uma geração a outra através da educação. E por isso que ele se impõe com tanta força. Na verdade, a própria existência da sociedade, da coletividade, depende dessas representações compartilhadas. É o que confere uma identidade comum aos indivíduos, é o que permite a gente falar de uma sociedade. A gente pode dizer que o ser social é mais importante que o individual ou não? Ou isso é uma... É impossível você falar de uma relação de importância, porque sem o ser individual, o ser social também não existiria, porque são os indivíduos também em coletividade que elaboram o ser social. Então, se não existissem os seres individuais, o ser social também não poderia existir. Do mesmo modo que para ele, sem o ser social, os seres individuais, o indivíduo sozinho, com sua natureza, seria apenas um animal, não seria isso que nós chamamos de homem. O ser individual é aquele que veio ao mundo e que É depois o ser social que vai surgir. É o que o ser social, ele existe independente dos indivíduos, mas o próprio indivíduo também se torna um ser social na medida em que ele faz parte de uma sociedade. Entendeu? Mas ele também existe fora e acima desses indivíduos, e encarnado nessa ideia de representações coletivas. Mas também não é possível falar de uma relação de importância de um em relação ao outro. Os dois coexistem. E o ser individual, ele não tem uma opção de não ser um ser social. Não tem, porque a partir do momento em que se nasce numa sociedade, o ser social automaticamente, por assim dizer, já se impõe ao ser individual. A partir do momento que a criança nasce, a mãe já pega no colo de uma certa maneira, já fala, já usa um certo tipo de voz, já utiliza um idioma. A linguagem talvez seja um dos elementos mais cruciais de determinação do ser social, é a forma de expressão. Então, a não ser que fosse um indivíduo que nascesse num local completamente isolado, sem qualquer contato com outro ser humano. Então, é impossível a gente pensar hoje no mundo alguém que exista apenas individualmente, sem isso que foi herdado de fora e herdado das gerações anteriores. Porque quando a gente pensa em ser social, ele não existe somente nesse momento agora. É óbvio que ele está em constante transformação, mas a força dele vem justamente disso, é um legado muito antigo. E ser social não é só o ser social brasileiro, paulista, tem a ver com a própria história da humanidade. Desde que o homem se tornou homem e passou a se relacionar socialmente, nós temos maneiras de perceber o tempo, de perceber o espaço, a própria necessidade de interdição, de valores morais. Tudo isso são heranças muito antigas e que fazem e que constituem esse ser social. Entendi. O ser social, ele vive hoje ele vive numa sociedade moderna, uma sociedade complexa. Como é que ele consegue conviver com outros seres? Como é que uma pessoa consegue conviver com outras pessoas? Certo. Uma das características importantes da sociedade moderna é o culto ao indivíduo e à individualidade, que na verdade são duas coisas diferentes. O culto ao indivíduo é o culto a essa entidade abstrata dotada de direito à igualdade e liberdade, que é uma construção intelectual que se tornou parte da nossa moral, e também é um certo culto à individualidade, significando com isso que hoje em dia não existe uma pressão para você ser igual a todo mundo, coisa que existia há um tempo atrás. Hoje é considerado bacana você ser uma pessoa original, com seu gosto próprio. Então essa demanda de individualidade, é curioso notar, ela própria é uma demanda social. Hoje em dia é uma demanda social você ser dessa maneira. Por outro lado, isso pode sim ser origem da margem para conflito, porque pode ser que a individualidade de um entre em conflito com a individualidade de outro. Talvez esse seja o grande desafio da época moderna.
quando há esse conflito de valores. Porque quando se fala de individualidade, também são conjuntos de valores, não é um ser individual. São conjuntos de seres sociais muito plurais, porque você não tem um ser social homogêneo. Você pode ser vinculado a 500 tipos de religião, você pode gostar de 500 tipos de música, você pode praticar ou não praticar esporte, aderir ou não aderir a um partido político. E cada indivíduo traz consigo essa pluralidade de coisas. Entendeu? Então, talvez esse seja o grande desafio da época moderna, como indivíduos tão diferentes podem viver juntos no mesmo espaço. Ou seja, é preciso que, apesar dessas diferenças, exista alguma coisa a mais que garanta, não só a solidariedade pela divisão do trabalho, que é um fato da sociedade moderna, a gente pode falar disso um pouco depois, mas é preciso que também haja um valor comum. E essa é uma questão interessante no Durkheim, que ele diz, qual é o valor comum na sociedade moderna? É o respeito ao indivíduo. Sem isso, sem essa crença, essa fé nessa ideia de indivíduo, essa convivência de individualidades diferentes não seria possível. Então, isso seria a solidariedade orgânica, né? Sim, esse é o tipo de relação social que se dá num mundo em que existe a solidariedade orgânica. Talvez acho que a gente possa entrar um pouco agora nesse outro par de conceitos que é tão central para o Durkheim, que é esse par, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que vem a ser isso, né? É um par conceitual que ele introduziu na tese de doutorado dele, que se chama A Divisão do Trabalho Social, que foi posteriormente publicada na forma de um livro, que se tornou uma das principais obras dele e que, ao mesmo tempo que é uma teoria sobre o funcionamento da sociedade em geral, também é uma teoria sobre o funcionamento, é quase uma teoria sobre a história das sociedades, especialmente das sociedades ocidentais. Vamos começar então pela ideia de solidariedade mecânica, que se opõe à de solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica é um tipo de solidariedade, ou seja, de vínculo entre os indivíduos, que acontece em sociedades, primeiro, muito pequenas, com uma densidade populacional muito baixa, em que aquilo que une as pessoas são valores compartilhados, são o mesmo conjunto de valores. E são sociedades mais rígidas, porque qualquer desvio a esses valores compartilhados são imediatamente punidos e geralmente punidos de forma muito severa. A esse tipo de solidariedade corresponde sempre um tipo de sanção, que o Durkheim chama de sanção repressiva. Sanção é uma reação da sociedade, seja por parte da sociedade em geral, seja por parte do direito, na forma de uma pena pré-estabelecida. E a solidariedade mecânica é um tipo de ligação entre os indivíduos que passa a acontecer nas sociedades modernas. Quando essa consciência moral muito rígida, ela passa a ser afrouxada. Ou seja, você tem várias formas de vida diferentes. Você não tem mais um único conjunto de valores. Você não está mais numa sociedade que você precisa ser ou protestante, ou católico, ou judeu, ou muçulmano, ou qualquer outra coisa. Você pode ser várias coisas, porque já não existe mais uma pressão tão grande da comunidade sobre esses indivíduos. E o Durkheim diz, apesar disso, a sociedade continua existindo. Apesar disso, a sociedade não se desfez. Por quê? Porque passou a existir um novo tipo de solidariedade que se dá no plano do trabalho. Nas relações sociais de trabalho também existe um conjunto de normas. O mundo do trabalho ele é completamente juridificado, ele é completamente regulado. E esse tipo de regulamentação passa a ser central para esse novo tipo de contrato social. A gente pode usar essa expressão, não é uma expressão que ele use muito. E essa solidariedade passa a existir por causa da interdependência que se constitui entre os indivíduos. Você tem como uma cidade como essa, que nós estamos aqui, isso é possível de ser visto com um pouco mais de clareza, porque talvez as relações sejam um pouco menos complexas do que em sociedades muito grandes, né? A gente pode ver exemplos muito simples dessa divisão do trabalho, da pessoa que vende os produtos, da pessoa que produz as coisas. A divisão do trabalho ela não se dá apenas no interior de uma fábrica, porque muitas vezes a gente pensa nisso, né? Numa fábrica tem quem aperta o parafuso, tem quem... Enfim, a gente tem essa imaginação... Acho que essa ideia é bastante clara na cabeça, né? Que é uma forma de divisão do trabalho. Mas a divisão do trabalho também se estende por toda a sociedade. Se a gente pensa em todas as funções que são necessárias
para que a sociedade exista. Hoje em dia, cada indivíduo está extremamente especializado. Alguém que é, sei lá, médico, ele só faz aquilo e a vida dele é aquilo. Ele tem quem produza a sua comida, ele tem quem cuide das estradas, ele tem quem tome as decisões políticas. E essa própria dependência um do outro, porque se não houvesse isso, a consequência disso também seria a própria pauperização, porque você precisa dessa especialização, dessa divisão para ter mais produto, para você ter mais meios de sobrevivência, a sociedade se torna mais sofisticada, você tem demanda de bens culturais, você não tem mais necessidade apenas de comer e aquelas necessidades muito básicas, surgiram novas necessidades. E a sociedade se complexificando, a consciência dela, as representações coletivas se tornam mais complexas, menos pesadas, e a solidariedade se dá por essa necessidade de interdependência. Então é um pouco essa dicotomia entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Uma das causas, a principal talvez causa da solidariedade orgânica é o aumento dos territórios, o aumento físico dos territórios de cada sociedade, somado ao principal fator que é o aumento da densidade populacional, que traz consigo uma densidade moral. Isso traz consigo uma série de outras consequências. O indivíduo já não está mais tão preso à família, ele não sofre mais tanto a influência dos ancestrais, por assim dizer. Ele tem um leque de opções de outros grupos menores aos quais ele pode aderir. Então, uma série de causas secundárias, e tudo isso constitui esse tipo de solidariedade que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Quando há problemas na solidariedade, a gente tem uma coisa que ele chamava de anomia, né? Isso. O que você poderia explicar para a gente certo, o que é a anomia? Certo. A anomia é um conceito um pouquinho complexo, porque ele transita por várias áreas, mas a ideia geral, a anomia ela é tanto a ausência de regras, quanto a ausência de solidariedade. Qual é o problema para o Durkheim da ausência de regras? Porque sem regra não existe um parâmetro de vida comum. A gente não pode confundir anomia com autonomia. Para ele são duas coisas completamente diferentes. Você questionar a regra é uma atitude de autonomia. Agora, você não querer regra alguma, ou você ter uma sociedade sem qualquer regra e sem qualquer organização, você tem um estado de anomia. E o estado de anomia traz consigo todo tipo de patologia social. Porque para o Durkheim existe um fato muito básico, sem o qual não é possível a vida em sociedade, que é um consenso em torno de algumas coisas e é uma certa integração funcional dessa sociedade. Sem isso você não pode ter nada, você não tem divisão do trabalho, você não tem reprodução material da vida, você não tem família, sem essas coisas muito básicas. Então a existência de regras e a existência de um certo funcionamento social, ou seja, a ausência de anomia, é o pré-requisito para se falar em vida social. Por isso, para ele, os momentos de transformação social são muito delicados. Porque toda transformação social, ela tem a primeira etapa, que é o questionamento da moral vigente. Então, o momento de transição é um momento muito delicado, porque você não pode passar do momento da crítica para o nada. É preciso que a crítica sempre dê lugar a uma nova moral, e essa nova moral deve ser elaborada por um consenso social, seja de forma consciente ou não. As pessoas precisam passar a acreditar em novos valores para daí sim constituir um novo tipo de sociedade. Ou seja, a crítica, pela crítica, ela, para o Durkheim, é muito perigosa. E um momento que ele vivia, ele considerava como um momento de anomia ou de quase anomia, porque ele via que novos valores haviam sido criados, a república contra a monarquia, valores laicos em detrimento de valores religiosos. Por outro lado, as instituições ainda não estavam consolidadas. E para ele isso era vital, era preciso que as pessoas, não apenas os intelectuais, não apenas as instituições tivessem esses valores republicanos, mas era preciso que os cidadãos encarnassem esses valores, porque senão haveria um descompasso e isso provocaria a anomia. Ele tinha uma grande preocupação em evitar esse problema, que isso levaria a revoluções e a desintegração social. Como a desigualdade pode ser vista pela teoria durkheimiana? Certo. Eu acho que é muito comum se pensar que Durkheim nunca problematizou a questão da desigualdade social, ou que não é possível pensar esse tipo de problema a partir da teoria durkheimiana. Mas uma coisa que é a teoria dele
traz uma contribuição muito grande em relação a isso, é porque a própria preocupação com a questão da desigualdade social, ela é uma questão moral. O que isso quer dizer? Hoje em dia, a desigualdade social se põe como um problema porque a igualdade social é um valor bom e a desigualdade social para a gente atualmente, e é importante notar, nem sempre isso foi assim. Esse eu acho que é o fato principal. A desigualdade social para a gente é uma violação àquilo que é de mais sagrado, ou seja, os direitos básicos de cada indivíduo. Por isso que a questão da desigualdade se tornou uma coisa tão relevante para a gente, porque ela é algo que fere algo que para nós é sagrado. Então, para o Durkheim, pensando de um ponto de vista durkheimiano, usando a teoria dele para pensar essa questão, talvez a primeira coisa a se fazer para solucionar esse problema é intensificar a consciência moral em relação ao problema da desigualdade. O que isso significa? Numa sociedade em que você ainda valoriza uma pessoa que tem 20 carros na garagem, isso é sinal de status, isso toda a sociedade valoriza como algo bom, nunca vai ser uma sociedade com igualdade. Porque é uma valorização social da posse de bens e não da posse de conhecimento, não da solidariedade, mesmo para usar um termo dele. Então começa por aí. O combate à desigualdade social começa por na verdade, assim, é uma luta moral acima de tudo. E nesse sentido, obviamente, ele é muito diferente do Marx. Porque para ele a origem da desigualdade social é também não é tanto... Claro, ela está presente no plano do trabalho, mas ela também está no plano das nossas ideias. Enquanto não existir uma cultura voltada para a igualdade social, enquanto as pessoas não ficarem indignadas com quem ostenta demasiadamente, essa sociedade nunca vai ser uma sociedade baseada na igualdade. Claro que o Durkheim não pensava uma sociedade da mesma maneira que o Marx, uma sociedade em que todos podem fazer tudo, em que se pesca de manhã, se lê poesia à tarde. Não era esse o tipo de sociedade que ele imaginava, até porque ele não tinha muita preocupação em pensar, em imaginar um modelo ideal de sociedade. Mas o que era vital para ele era a organização da própria sociedade, hoje que a gente chama de sociedade civil, no formato de movimentos sociais, isso que é uma questão tão atual para a gente, esses movimentos sociais. A sociedade civil organizada, seja na forma de sindicato, seja na forma de movimento ecológico, seja na forma qualquer tipo de ONG, todo esse tipo de movimento da sociedade civil deveria fazer uma pressão junto ao Estado por políticas de melhoria nas condições sociais. Por exemplo, o estado de bem-estar social, para o Durkheim, é algo que, em vez de diminuir, é algo que deveria aumentar. Porque é da competência do Estado garantir todas as condições de vida digna para os indivíduos. Por exemplo, você pensar que tem gente que trabalha o dia inteiro e não ganha o suficiente para sobreviver é uma questão imoral. O Estado e a própria sociedade deveriam se organizar para que isso não acontecesse. E por isso passa a valorização de qualquer tipo de trabalho, a melhora de vários tipos de trabalho. A educação tem um papel fundamental, não apenas um papel moral, ou seja, as crianças considerarem a desigualdade como problema, mas também tem essa função de capacitar todo e qualquer indivíduo para desempenhar toda e qualquer função que ele deseje desempenhar. Então, a mudança na desigualdade social, ela passa por aí, por esses outros canais. E para o Durkheim, ela teria que ser, o papel tem esse Estado, o Estado também tem esse papel de fortalecer a consciência moral contra a desigualdade. É preciso que a desigualdade se torne cada vez um problema que nos constranja mais, que nos cause mais incômodo. Porque só assim a própria sociedade civil vai se organizar e vai passar a valorizar outros modos de vida. Então a questão da desigualdade passa pelas nossas ideias, a partir de tudo. E são as nossas ideias que vão mudar os tipos de relação social, os tipos de valorização de cada função que é desempenhada na sociedade. Então não pode ser considerada uma anomia nesse caso? Anomia não pode ser considerado nesse caso pela seguinte questão. A anomia é uma ausência de regras. Se as regras são dessa maneira, não existe uma ausência de regra, mas pode sim ser considerado uma forma de patologia. Inclusive, um dos últimos capítulos que o Durkheim escreveu nesse livro, A Divisão do Trabalho, são sobre as formas patológicas de divisão do trabalho, formas anormais.
E essa desigualdade social gritante que existia na época dele, que existe na nossa época, é uma forma patológica de divisão do trabalho. Para ele, a exploração do trabalho infantil é uma forma patológica de divisão do trabalho. O trabalho escravo é uma forma de patologia. Vamos tentar pensar um pouco essa relação para o Durkheim, que é uma relação não óbvia, não muito fácil, que é entre o ideal e o real. O próprio Durkheim, na obra dele, ele tem essa dualidade entre a ciência, que diz o que é, e a parte normativa, que pensa como deveriam ser as coisas. Então ele nunca chegou a pensar em descrever uma sociedade ideal, dizer os homens devem agir assim, a sociedade deve ser dividida dessa maneira, que para ele a sociedade é uma coisa muito dinâmica e muito viva e que segue uma lógica interna própria, ou seja, as coisas aconteceram como aconteceram por diversas razões e você não poderia fazer com que elas tivessem sido diferentes. Você pode tentar fazer com que elas sejam diferentes, mas esse ser diferente tem que partir de necessidades dos homens dessa sociedade agora, tem que partir de necessidades reais, de anseios reais. Para ele não adianta nada alguém ficar no seu próprio gabinete concebendo o que seria uma sociedade ideal. Isso surge das demandas de cada um, surge pela pressão de liberação moral, surge pela pressão de inclusão de direitos. Então, para ele, a sociedade é uma coisa dinâmica e o que é importante existir são as condições para que essas demandas sejam expressas. Uma sociedade ideal é aquela em que os indivíduos não são coagidos pela força a fazer qualquer coisa, em que eles podem se expressar livremente e essa possibilidade dessa esfera pública, que é um termo tão comum nas teorias sociais hoje, essa esfera pública tem que ser um espaço de manifestação das demandas dos indivíduos, não apenas como indivíduos, mas através desses grupos secundários, que para eles são instâncias centrais. Então a sociedade ideal é essa, é uma sociedade em que os indivíduos podem se organizar e expressar suas demandas. E talvez como ideal para ele, que ele acredita que seja quase que uma tendência das sociedades, é a sociedade deixar de ser uma sociedade baseada em valores religiosos e passar a ser uma sociedade baseada em valores laicos. Porque uma sociedade laica, ela está mais próxima da verdade, sendo verdade o seguinte, a compreensão de que a própria religião e a própria ideia de Deus é uma criação social. Então, na medida em que se toma consciência disso, os indivíduos são mais livres para saber que as regras que eles próprios seguem são regras que eles criaram. Não eles, enquanto indivíduos, mas enquanto membros de uma sociedade. Então, essa consciência, a possibilidade de se ter essa consciência, para o Durkheim, talvez não seja errado dizer que seja um ideal a ser atingido, um ideal para o qual a escola tem um papel absolutamente central.